No século 21 não existe mais varinha. Pra enfeitiçar novinha usa periquita. Pim pirilim pim, pim pirilim pim, pim pirilim pim, pim da periquita. Oi galera, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não gravo vídeo, hein? Mas vamos gravar aqui logo falando sobre 3 assuntos diferentes, né? Primeiramente, eu queria falar sobre o tema da caridade e ações sociais. E eu gostaria de falar o porquê que eu não me sinto motivado a fazer esse tipo de ação e a fazer caridade, né? Apesar de ser uma pessoa preocupada com o bem coletivo, uma pessoa de esquerda e tal, eu no máximo que eu faço é doar algumas roupas, né, só para não ir para o lixo, mas dinheiro mesmo eu não dou. Primeiro, essas ações de caridade e essas ações sociais, elas têm um alcance muito pequeno, tá? Elas vão alcançar no máximo uma rua, uma quadra, um bairro, né? Um grupo de pessoas vai fazer caridade, doar algumas coisas assim. E é por causa disso, além de ser uma coisa que tem um alcance muito curto, tende a ser uma coisa também, né, uma ação de caridade, ela tende a ser uma coisa que tem um limite de tempo curto também. Ou seja, ela não vai resolver o problema da fome no mundo, sequer no Brasil, sequer na sua cidade, e sequer no local onde você está fazendo essa caridade. Por quê? Porque essa ação vai acabar com o tempo, né? É por isso que eu acho que é o Estado que tem que cuidar dos pobres e não a gente. Por quê? Porque os nossos recursos são muito poucos, mesmo que a gente desse tudo que a gente tem, como é escrito na Bíblia, né, lá por Jesus, né, Jesus falou isso, que todos nós devemos dar tudo o que a gente tem para os pobres, para que a gente tenha direito ao reino do céu, né? Mas mesmo se a gente fizesse isso, não daria para resolver o problema da pobreza, porque a quantidade de pobres é muito maior do que a quantidade de classe média, alta e de ricos, enfim, de pessoas que têm condição de dar as coisas. E se toda a classe média e todos os ricos dessem metade do que tem para os pobres, a pobreza ia acabar. Só que as pessoas não vão fazer isso porque o egoísmo é inerente ao ser humano. Então eu sou bastante egoísta, assim como qualquer pessoa é. Então a gente não pode depender da caridade individual, porque nós teríamos que vencer essa barreira do egoísmo que é inerente ao ser humano, né? Então a instituição que é responsável por distribuir renda, né, e dar uma diminuída na pobreza, né, se possível tentando erradicar a pobreza, é o Estado. Tudo bem, o Estado sim tem capacidade, com o poder, né, extroverso, o poder de cobrar impostos, o poder de prestar serviços públicos, de oferecer qualidade de vida à população, isso sim de erradicar a pobreza, né? E bem como o Merlin falou num dos últimos vídeos que ele citou, né, mesmo milionários filantrópicos, esses que fazem caridade, né, como Bill Gates, eles doam dinheiro, muito dinheiro basicamente, para dar alimento a pobres, e mesmo assim eles não conseguem acabar com a pobreza no mundo. Por quê? Porque primeiro Bill Gates, ele dá uma pequena parcela do que tem, apesar de ser muito, e não são todos os milionários que fazem isso, né? Então isso é bem limitado. Então é por isso que eu não me sinto motivado a fazer isso, apesar de eu ser uma pessoa, né, que eu me considero uma classe média alta, eu tenho um bom salário, um emprego estável, e eu não tenho família, não tenho filhos, nenhum animal para dar de comer, mas eu não me sinto motivado a participar dessas coisas. Eu sinto muito bem pagando os meus impostos e deixando isso a cargo do Estado. Agora, isso quer dizer que eu acho errado, eu acho besteira as pessoas fazerem isso? Não.
Eu só acho assim que se você se reúne com um grupo de pessoas e faz uma ação social num bairro pobre, a única coisa que você vai conseguir é dar um pouco de alívio momentâneo só naquele lugar, e também você criar laços de amizade naquele lugar. Isso é bom, isso é uma coisa que é motivada por boas intenções, então é louvável, né? É uma coisa elogiável, mas o objetivo meu ao fazer uma caridade seria acabar com a fome de fato de várias pessoas, pelo menos da minha região, e eu acho que caridade nunca seria suficiente para fazer isso, tá? Só o Estado mesmo. Porque, assim, apesar de nós sermos egoístas, o nosso egoísmo nunca pode estar acima da vida de outras pessoas, né? Então, por isso que eu acho que o Estado deve sim e obrigar o pagamento de impostos para que o Estado possa sim fomentar o desenvolvimento dessas pessoas pobres aí, para que elas possam ter pelo menos uma vida básica para sobreviver, né, com um mínimo de comida, de água, de esgoto tratado, de acesso à informação, de educação, um mínimo de saúde, né, básica mesmo, e de segurança, enfim. O Leandro Zaid fez um vídeo falando sobre isso, caridade não resolve, né? O vídeo dele é caridade resolve. Ele chega à conclusão que não, os motivos dele são completamente diferentes dos meus, pelo menos na minha opinião, né? Não tem muito a ver, mas de qualquer maneira eu vou deixar o vídeo dele aí na barra de descrições. Os motivos dele são bacanas, mas eu achei que peca pela aquela coisa, né? O argumento dele é parecido com aqueles que criticam o Bolsa Família. Fala que caridade pode acabar formando vagabundos. Eu acho que não, porque caridade você doa muito pouco para a pessoa e é um dinheiro que na maioria das vezes só serve para ela comprar um alimento naquele momento, mas no dia seguinte ela começa a passar fome de novo, e isso se agrava se a pessoa tiver família, né? O Bolsa Família tem um valor muito limitado aí de em torno de R$150, mais uns 70 por filho. Esse tipo de ajuda não forma vagabundo nenhum, principalmente se a pessoa tem filho, né? A não ser que essa pessoa não ligue para os seus próprios filhos, o que eu acho bem difícil, né? Daí o problema não é ela estar ganhando dinheiro de graça, o problema é ela não ligar para os filhos, né? Mas uma pessoa que liga para os filhos, logicamente mesmo recebendo um valor tão baixo, vai sim estar motivada a trabalhar, porque ela vai querer dar um pouco mais para o seu filho, não vai querer só evitar que seu filho morra de fome e de sede, mas também vai querer alguma coisa mais do seu filho. Então isso aí não vai desmotivar a pessoa a trabalhar, não. Outra coisa que eu queria comentar é sobre o porquê que eu me tornei uma pessoa de esquerda, de centro-esquerda, na verdade, tá bom? De centro-esquerda. Por quê? Vocês já viram diagramas, aqueles diagramas que fazem testes, né? E colocam vocês de esquerda ou de direita? Aí eles sempre trazem aquelas coisas, né? A direita é a favor da liberdade individual e a esquerda a favor da autoridade, né? Autoritário. Esse tipo de diagrama completamente errado, tá? Por quê? Porque a definição básica de esquerda e de direita a direita ela é a favor mais de liberdades individuais, até aí tudo bem. Porém, a esquerda não é de autoridade, a esquerda é a favor de liberdade para a coletividade e de defesa dos direitos da coletividade e principalmente dos mais vulneráveis, ou seja, dos pobres, dos trabalhadores, dos consumidores, né? Enfim, das crianças, dos adolescentes, do meio ambiente também, né? Dos índios, dos negros, das mulheres, enfim. Então, eu acho que o governo deve agir
visando primeiramente o benefício da coletividade e dos mais vulneráveis. Assim, os mais vulneráveis são os mais pobres, né, trabalhadores, na relação de trabalho, trabalhador e empregador, dos consumidores, por isso que a gente tem com a defesa do consumidor, né, o princípio da vulnerabilidade, na relação consumidor e fornecedor, a empresa, né, a empresa está vendendo o produto, enfim. E todo o país desenvolvido, mesmo que algumas pessoas mintam, falam que não, de alguma forma protegem os mais vulneráveis nas relações bilaterais ou multilaterais. O lado mais vulnerável está sempre sendo protegido pelo Estado de alguma forma, ou mediante Código de Defesa do Consumidor, ou mediante Código Civil, mediante Constituição, mediante Judiciário, como acontece nos Estados Unidos. Enfim, leis trabalhistas também. Então, o nosso ordenamento jurídico tem um dos princípios do bem coletivo, da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Esse é o princípio. O princípio da supremacia do interesse da coletividade sobre o interesse de pessoas individuais. Nosso ordenamento jurídico segue ideias de centro-esquerda, tá? Não de esquerda radical, até porque a esquerda radical é contra o Estado, né? É a favor do anarcossocialismo, uma ideia que eu acho muito utópica, eu acho até estúpida, tão estúpida quanto o anarcocapitalismo. Então, tanto a extrema esquerda como a extrema direita, eu acho que elas seguem ideias utópicas ou estúpidas, ou inconsequentes, ou egoístas que olham só um lado e não enxergam o outro, enfim. Então, o nosso ordenamento jurídico, ele segue esse princípio da supremacia do interesse coletivo sobre o interesse privado, tá? Você pode ver isso aí na Constituição, e é assim que tem que ser, na minha opinião. Tudo bem? Por isso eu sou uma pessoa de esquerda, e ser de esquerda não tem nada a ver com você ser contra a liberdade individual. Eu sou um libertário de esquerda, eu defendo liberdades individuais, só não defendo liberdades individuais a partir do momento em que essa liberdade individual puder prejudicar a coletividade ou o menos favorecido. Então, por isso que eu sou contra fim de leis que protegem o meio ambiente. Por quê? Porque leis que protegem o meio ambiente são altamente necessários para o bem coletivo. Sou contra esse negócio de acaba com concessão de alvará para construção de grandes obras em cidades, em obra de prédios grandes no meio da região urbana. Por quê? O alvará, eu sou a favor dele porque ele é importante. Ele é importante para o bem coletivo. O alvará, ele é uma licença que o Estado dá para você poder construir uma grande obra no meio da cidade, após estudos do impacto que aquela obra vai causar no meio ambiente, no transporte, né, no trânsito de pedestres, de pessoas e de carros, enfim, na infraestrutura da cidade, nas linhas de transmissão de energia, de coleta de esgoto, de fornecimento de água, enfim. Então, se uma obra se várias obras pudessem ser feitas no meio urbano sem concessão de alvará, sem estudos prévios do impacto que aquela obra pode causar, então, se isso não acontecer, a coletividade fica prejudicada por causa dos impactos negativos, né, que essa grande obra pode causar. Então, é por isso que normalmente pessoas de direita falam que pessoas de esquerda são autoritárias porque querem burocracia e tal. Não, gente. Não é burocracia, não é burocracia sem motivo, tá? A burocracia, que, entre aspas, que a esquerda defende, é
por causa para proteger os interesses da coletividade, né? Lembrando que, em geral, as pessoas são leigas e, no geral, as pessoas não sabem por que um alvará é concedido. No geral, as pessoas não entendem muito sobre as leis ambientais, sobre leis que protegem o consumidor, mesmo sobre leis trabalhistas, apesar da grande maioria das pessoas trabalharem ou serem sustentadas por pessoas que trabalham, enfim. Então, a necessidade dessas leis, né, a ratio legis, a razão dessas leis, é para defender o interesse da coletividade, para proteger os mais vulneráveis nas relações sociais, né, nas relações de trabalho, de consumo, enfim. E para finalizar aqui, eu gostaria de fazer uma provocação ao Merlin das Trevas, né, que, primeiramente, gente, o Merlin das Trevas é o melhor canal que eu considero aqui no YouTube para aprender sobre política e economia. Logicamente que ele não é o único, logicamente que ele não tem que ser a única fonte de aprendizado, mas, na minha opinião, ele é o melhor. Eu sempre estou vendo os vídeos dele, eu sou amigo dele, né? Amigo assim, remotamente, né? Que ele mora lá em Uberlândia, aqui em Brasília, né? Mas ele fez um vídeo com a qual eu não concordo muito, que é um vídeo em que ele explica por que bandidos matam policiais. Eu já conversei com ele em off. O motivo, ele não justifica o fato de bandidos matarem policiais. Ele tenta dar uma explicação que eu acho que não é válida. Por quê? Porque ele fala assim, eu conversei com ele em off, ele falou assim, bandidos, quando policiais identificam que um bandido é bandido, que uma pessoa é bandida, o policial mata esse bandido. E é por isso que os bandidos, quando identificam que um cara é um policial, que uma pessoa é um policial, eles matam o policial. Eu não concordo com isso muito não, porque eu acho que o bandido mata policial não porque o bandido quer evitar ser morto pelo policial, é porque o bandido quer evitar ser preso pelo policial. Mesmo que policiais não matassem bandidos, os bandidos iriam continuar matando os policiais, porque o negócio do bandido é evitar ser preso. E na boa, gente, bandido tem que ser preso, né? Outra coisa que o Merlin falou é o seguinte: o policial não deveria matar bandido, porque isso é contra a lei. O policial tem que abordar o bandido da forma correta, agindo de acordo com a lei. Não pode matar o bandido, a não ser que o bandido reaja, aí o policial pode agir em legítima defesa, estrito cumprimento do dever, enfim, de acordo com a lei, né? Ou no caso do bandido estar em vias de matar um refém, por exemplo, uma ação policial ali, depois de autorizada por uma autoridade superior, pode sim vir a tentar executar o bandido para salvar a vida da vítima ou das vítimas que ele está mantendo como refém, por exemplo, enfim. Agora, um policial chegar e matar um bandido, só porque identificou que o cara é um bandido, isso é contra a lei, e isso não é uma coisa que você espera de um policial. Esse é o ponto. O que você espera de um policial, de um agente do Estado, é que ele obedeça à lei. Nesse ponto, eu concordo 100%, 200%, 1000% com o Merlin. Ele falou certíssimo. Concordo 1000% com ele. Só que... Opa, retomando aqui, tá? Eu estou gravando com o celular e me mandaram mensagem e parou a gravação. Não sabia que isso acontecia, né? Mas vamos lá. Mas uma coisa que eu discordo do Merlin veementemente é o seguinte. Ele falou que, ao mesmo tempo que você não espera que um policial infrinja a lei, do bandido, você espera que o bandido infrinja a lei. O bandido cometer crimes é o que você espera dele. Por quê? Porque ele é um bandido.
eu discordo completamente disso. Por quê? Porque antes da pessoa se tornar bandida, ela é uma cidadã comum, entre aspas. Uma cidadã de bem. Todo mundo é cidadão de bem até o momento de cometer o crime. Tudo bem? E o que é que você espera de um cidadão de bem que ainda não cometeu um crime? O que é que você espera? Você espera a mesma coisa do policial antes de cometer o crime, de matar o bandido. Você espera que o cidadão comum também não cometa crime. Não justifica, em hipótese nenhuma, não importa a classe social, né? Não importa cor, raça, crença, religião, orientação sexual, uma pessoa de bem se tornar um bandido, cometer crime, prejudicar a vida de outras pessoas. Nada justifica. Pobreza, na minha opinião, não justifica. Eu sou uma pessoa de esquerda e eu apoio 100% que o Estado dê amparo aos pobres. Porém, a partir do momento que esse pobre comete crime, o dever do Estado é prender e punir esse criminoso, não mais dar amparo social a ele. Logicamente que eu sou apoiador de direitos humanos e também do ordenamento jurídico. O nosso ordenamento jurídico fala que pessoas que são presas, presidiários, detentos e tal das cadeias, devem ser tratados de acordo com direitos humanos, tanto que não pode haver penas cruéis, né? E isso é cláusula pétrea da Constituição, ou seja, é uma coisa que não pode ser mudada nem por emenda constitucional, né? Então, nosso ordenamento jurídico obriga que os agentes do Estado, né, que tratam as pessoas que estão sob custódia do Estado, que são os criminosos, né, que foram presos, devam tratar esses presos sobre a proteção dos direitos humanos, né? Então isso aí é uma coisa que tem que ser observada. Mas bandido é bandido. Você nunca espera que um bandido se torne bandido. Do mesmo jeito que um policial é obrigado a obedecer à lei, cidadãos não podem se tornar bandidos. De jeito nenhum, e não há justificativa nenhuma para isso. Entendeu? Realmente eu concordo com o Ellen que pobreza é um fator que faz com que a pessoa venha a se tornar bandido, uma pobreza extrema. Mas eu não acho que isso é uma coisa que justifique, tá? Porque a pessoa tem que pensar no mal que ela está causando ao outro. Então, ao meu ver, um criminoso, uma pessoa que pega uma arma para assaltar outra pessoa, para atentar contra a vida de outra pessoa, ela faz isso primeiramente porque é uma pessoa de má índole, não porque ela é pobre. A pobreza dela é um motivo secundário dela fazer isso. O motivo principal dela é ela ser de má índole, porque ela sabe muito bem que ela está prejudicando a vida de outras pessoas. Fora bandidos aí que não estão nem passando fome nem nada, e querem roubar só para ostentar. São pessoas aí que não precisavam estar roubando, matando, porque isso aí elas não estão em vias de morrer de fome ou de sede, mas mesmo assim fazem isso, enfim, para roubar uma moto para depois ficar ostentando, enfim. Isso acontece muito também, infelizmente, né? Mas era isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Façam vídeo respostas aí, vocês, e se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha, se inscreva no meu canal, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, pode me xingar e tal. Eu não vou apagar comentário de ninguém aí, tá bom? Mas não necessariamente eu vá responder também o comentário, por uma questão de tempo e tal, não porque eu vou ignorar, enfim.
Mas podem fazer aí seus comentários, tudo bem? E falou! Príncipe encantado, nada, o mundo tá